Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Amarelas On Air, programa de entrevistas de Veja. Eu sou a Marcela Rau e hoje eu tenho o prazer, a honra de receber aqui no nosso estúdio o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Governador, seja muito bem-vindo. Obrigada pela participação do senhor aqui com a gente. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite, Marcela. Governador, vamos começar falando sobre o tarifaço imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Queria saber como é que o senhor viu essa movimentação, essa medida tomada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Bom, Marcela, eu vejo essa medida claramente como uma retaliação ao Brasil, que nos últimos anos, principalmente no governo Lula, tem caminhado no sentido de se aliar a muitos países declaradamente anti-americanos, de se aproximar muito de regimes autocráticos e, ultimamente, inclusive, o presidente questionando o dólar. Eu tenho dito até se o presidente vai questionar também o sistema métrico decimal, né? Que parece que tudo tem de ser questionado para ele. O dólar não é a moeda padrão por acaso, não. É porque os Estados Unidos saiu na frente, se transformou numa potência econômica e o dólar sempre foi utilizado, como tem também ouro que é utilizado, o dólar é equivalente. E o presidente Lula continua com as falas infelizes, instigando, às vezes de maneira agressiva, e está aí o resultado. Então eu atribuo muito a esse fator. E ao BRICS também, né? O Brasil está hoje caminhando com uma série de países que são grandes parceiros comerciais, diga-se de passagem, mas não faz nenhum sentido você ter um grupo de países tão heterogêneo como os BRICS. Não são países cristãos, não são países ocidentais, não são países democráticos, como eles pregam tanto, né? O governo Lula, democracia tão importante, então aproxime-se de países democráticos. Não é o que tem feito. Então acho que está tudo dentro desse contexto. E o presidente Trump, acho que tem sido esperto, tem aproveitado toda brecha e colocou o tarifaço contra o Brasil. O senhor citou o BRICS, né? O exemplo do Brasil participar disso e, enfim, disso também poder ser uma consequência para o tarifaço. Mas o BRICS, por exemplo, foi responsável por comprar 42% dos produtos das exportações de Minas Gerais. O senhor acha que não deve ser mantida a relação comercial? A relação comercial tem de ser mantida e aprimorada. Mas, inclusive, participando do grupo? Não participando. Você não precisa, né, fazer parte de um bloco de países para estar tendo relações comerciais com esse país. Os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. O Brasil faz parte de algum bloco junto com os Estados Unidos? Me parece que não. É o segundo maior e já foi o primeiro. Para você vender para uma associação, para um clube, você não precisa ser sócio nem associado. Você precisa ter bons produtos, bom relacionamento comercial. Então, acho que há aí uma confusão. O bloco dos BRICS é um bloco que não tem nenhuma homogeneidade, eu ainda não comentei, inclusive geográfica. Cada país está num continente aí do outro lado do mundo. Se tivesse tudo aqui na América Latina como o Mercosul, ainda faria algum sentido. O BRICS parece que está aí para poder questionar a ordem econômica mundial, para poder causar agitação. Acho que antes de tudo isso, entendeu? E o Trump resolveu, me parece, que dá um basta. Agora, o próprio presidente dos Estados Unidos, ele alegou nessa questão do tarifaço uma motivação política em decorrência do julgamento contra o ex-presidente Bolsonaro. O senhor acha que essa articulação feita pelo deputado licenciado Eduardo Bolsonaro foi também responsável por esse tarifaço aqui no Brasil? Ele, mais uma vez esperto, acho que aliou questões econômicas e políticas, né? E com toda certeza essa participação do deputado teve sim, né, algum peso nessa tomada de decisão, com toda certeza. E como é que o senhor viu isso? Então, eu estou vendo o governo PT dando oportunidades para o Brasil ser prejudicado, né, em nome de uma perseguição política, no meu entender, indevida,
Esse governo parece que está mais preocupado com revanchismo, em perseguir seus adversários, do que traçar um plano de longo prazo para o Brasil. Agora, nesse caso específico envolvendo o julgamento, não é uma atribuição do Supremo Tribunal Federal? Tem algum tipo de interferência, o senhor acha? Está muito claro que o Supremo, em especial um ministro, né, tem excedido, está claramente nas penas. Ele é o autor da ação, ele é o acusador, ele é tudo na ação e julgando, né? Está tendo ali realmente algo de muito sério, uma perseguição. Eu acho que qualquer juiz do mundo que entrasse aqui e analisasse esse caso ficaria espantado com o que está acontecendo. Inclusive já tivemos editoriais de grandes jornais aqui no Brasil questionando. Já tivemos ex-ministros do Supremo dando depoimento que está tendo um excesso hoje. Então é algo preocupante. E o governo dos Estados Unidos, do meu ponto de vista, errou muito também. Porque eu acho que se eles discordam do governo brasileiro, deveriam ter penalizado o governo brasileiro, não o povo brasileiro com o tarifaço. Entendeu? Deveriam ter colocado a lei, o que eles podem fazer contra os governantes, como já começaram. Talvez vão caminhar nesse sentido e já excluíram, né, muitos itens do tarifaço. Aí, praticamente 40% já foi excluído e, na minha opinião, mais alguns serão nos próximos dias e semanas. Sim, porque também há uma preocupação com o estado do senhor, né, que é um exportador importante de café, né? Exato. Nós já tivemos vários produtos siderúrgicos excluídos, ferro, gusa, etc., o que já tornou a situação de Minas menos crítica, mas o café tem um valor muito relevante e eu estou confiante que ele vai ser revisto, deve ser excluído, até porque não existe café em quantidade e qualidade que nós temos em Minas no restante do mundo. E o governo americano acho que não vai querer perder popularidade vendo o preço do café ao consumidor subindo de maneira exorbitante e causando lá insatisfação. E o governo tem algum plano de contingência para ajudar esses setores que vão ser afetados aí por essas medidas? Vários planos. Eu vou te citar dois aqui que são os mais recentes. Nós disponibilizamos para os empresários, para os setores afetados, uma linha de crédito subsidiada no valor de 200 milhões pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, taxa de 0,9% ao mês, muito abaixo do mercado, e disponibilizamos também um aporte de 100 milhões via crédito de ICMS de exportação. Muitas empresas exportadoras acumulam crédito e muitas vezes o Estado demora para poder ressarcir esse crédito e nós vamos estar fazendo isso de maneira ágil. Então, até o momento, são 300 milhões de reais para dar um oxigênio. A última coisa que nós queremos é demissão em algum setor econômico. E Minas tem crescido muito acima da média Brasil. Completamos agora 1 milhão de empregos formais com carteira de trabalho criados na minha gestão. E isso faz diferença num país, num estado, então, nem se fala. O senhor falou do ministro Alexandre de Moraes. O senhor acha que, enfim, o senhor citou possíveis abusos que ele tem cometido aí durante esse processo. O senhor acha que essas sanções que foram impostas pelos Estados Unidos ao ministro, sanções econômicas, são justas? Não me cabe, né, julgar o que um país tem feito, os Estados Unidos. Agora, eles têm toda a condição, né, de falar para as empresas americanas: vocês estão proibidas de ter qualquer prestação de serviço, venda para pessoas que são terroristas, para pessoas que estão sendo uma ameaça à democracia, estão sendo uma ameaça aos Estados Unidos. Eles têm todo o direito de fazer isso. Se alguém falar que isso é intervenção dentro do Brasil, eu discordo. É uma ação americana com relação a empresas americanas. Se você está querendo questionar determinado país, abra mão, então, de comprar seus produtos e serviços. Mas, na minha opinião, isso até é muito mais correto do que o tarifaço, porque vai direto
aonde deveria ir, a quem realmente está, né, tomando ações que estão afetando os Estados Unidos. O povo brasileiro não está tomando essas ações, o ministro sim. Sim. Agora, essa ação do tarifaço também, a gente falou agora há pouquinho, né, sobre uma consequência em relação a uma atitude, a uma articulação feita pelo deputado Eduardo Bolsonaro. O senhor acha que esse foi o caminho correto ou foi um tiro no pé? Marcela, eu sempre, como bom mineiro, sou, né, aberto ao diálogo. Minas Gerais tem 853 prefeitos de todos os partidos. Eu e a minha equipe atendemos todos igualmente. E, infelizmente, no Brasil nós temos vivido tempos meio que de radicalismo, né? Parece que não se conversa, não se entende, e quem acha que é o dono da verdade pode ter certeza que não é dono de 100% da verdade. Geralmente a gente sempre enxerga uma parte do problema. Então eu lamento que isso esteja acontecendo, mas acho que deveria sim ter havido mais diálogo para não termos chegado a esse ponto. Mas vale lembrar, se o Eduardo errou, na minha opinião, o presidente Lula errou muito mais. Mas o senhor acha que isso foi prejudicial, no fim das contas, para a direita? Foi. Foi um passo que, na minha opinião, não deveria ter sido dado, porque acabou causando uma retaliação a uma nação, né? E não a um grupo. Se tivesse retaliado um grupo que é responsável por isso, tudo bem, mas se foi a uma nação, e na minha opinião, nenhum direito individual se sobrepõe ao direito de uma nação de 210 milhões de pessoas, que é o caso do Brasil. Uhum. Bom, a gente acompanhou recentemente essas manifestações que aconteceram no último domingo, apoiando o ex-presidente Bolsonaro, contra o ministro Alexandre de Moraes, e diversos líderes da direita, como o senhor, não participaram. Inclusive o pastor Silas Malafaio, que é um dos organizadores desses atos, criticou e falou sobre isso. Como é que o senhor viu essa crítica? Com muita naturalidade, mas eu ressalvo aqui que eu já fui num sem número de eventos com essa mesma pauta, né? E a agenda de governador é bem pesada. Então não dá para ir em 100% daquilo para o qual você é convocado ou convidado. E eu tenho deixado muito clara a minha posição, inclusive aqui, né? Acabei de falar que sou contra o que o ministro Alexandre de Moraes tem feito, sou contra aquilo que o presidente tem feito. Acho que uma opinião que vai para milhares de pessoas até tem mais impacto do que subir num caminhão. E fico muito satisfeito da manifestação ter sido um sucesso, com muitas pessoas. Eu acho que conta muito mais gente na rua do que em cima do caminhão aonde eu iria ficar. Uhum. Agora, teve uma pesquisa do Datafolha que mostrou que para 61% da população, 61% da população não votaria em um candidato que que desse anistia ao ex-presidente. Como é que o senhor viu isso? Eu vejo como mais um dado. Eu continuo com a posição que nós temos de olhar para o futuro. Quem fica perseguindo o inimigo político está olhando para o passado, está fazendo revanchismo. É igual alguém que fica acumulando ressentimento. Ex-cônjuge que, em vez de viver a vida, fica querendo infernizar a vida do outro. Enquanto ele não muda de vida, me parece que a vida dele, Marcela, não vai dar certo. Eu continuo com a mesma posição. Nós temos de limpar e olhar para o futuro, entendeu? Aqui nós já não demos anistia para assassino, lá da década de 70, para sequestrador. Agora nós não vamos dar indulto para quem não disparou nenhum tiro, para quem só alegam que estava planejando alguma coisa. Planejar alguma coisa é muito diferente de realizar, de executar. Se você planeja ser uma benfeitora para alguém e não dá, você não é benfeitora. Se você planeja fazer o mal para alguém e não faz, você não é uma malfeitora também. Eu sou dessa opinião. Acho que nós temos que simplificar um pouco. E o país fica parado discutindo isso, você entendeu?
e os outros países avançando. E o Brasil com o freio de mão puxado aqui por causa da classe política que parece que gosta de ficar fazendo todo esse teatro aí, em vez de olhar alguma coisa que efetivamente melhore a vida dos brasileiros. O senhor então não vê uma tentativa de golpe, não vê que aconteceu isso? Não, não vejo. Mesmo com os indícios apresentados pela Polícia Federal, as cartas, a carta com o plano de tentativa de assassinato do ministro Alexandre de Moraes, Lula, Alckmin. Papel aceita tudo. Se papel fosse para dizer alguma coisa, né, o Brasil seria o país mais desenvolvido do mundo. O que os políticos já fizeram de plano aí no passado e nada se transformou em realidade, são todos criminosos. Venderam para nós um futuro que não existe. Continuamos um país pobre, que está envelhecendo, e plano é o que não faltou aí para trás, né? Nas últimas décadas, inclusive. Papel aceita tudo. Eu fazer aqui um palavrão, pode ser que eu estou num momento aqui exaltado, não quer dizer que eu saio xingando os outros. Essa história que a gente falava, governador, do tarifaço, acabou beneficiando o governo Lula, pelo menos momentaneamente, né, se a gente for fazer um retrato aqui das pesquisas que saíram nos últimos dias. E aí o senhor acha que a direita, enfim, talvez tenha havido um erro de fato e que acabou ajudando o governo Lula. Como que o senhor viu isso? Eu vejo isso como uma pequena inflexão numa curva muito grande de longo prazo que não vai alterar o resultado. O governo Lula está enterrando o Brasil. Nós estamos assistindo à repetição do desastre Dilma. A economia ainda tem conseguido crescer, mas via anabolizante. A economia do Brasil ainda apresenta alguns números que não são tão ruins, devido a essa gastança do governo federal, mas que já já vai se transformar num tumor. O Brasil não está crescendo, está inchando. E nós vamos ter logo, não sei, nenhum economista consegue precisar, mas nós vamos ter o desfecho disso. Vai vir mais inflação, juros altos, recessão, desemprego e é a última coisa que nós queremos. 2015 e 2016 o PT conseguiu fazer do Brasil o único país que deu marcha ré no mundo, o único que entrou em recessão. A economia afundou 8%, por causa de impeachment, de mala de dinheiro, de lava-jato, de mensalão, de petrolão, etc. É só aguardar para a gente ver. Isso aí vai ser um pontinho na curva que não afetou a tendência de queda que o Brasil está vendo hoje. O senhor deve lançar sua pré-candidatura em breve, né, à presidência da República. E o senhor já disse que vai até o fim com a sua candidatura, independente dos quem tiver aí no jogo. Inclusive até do próprio, que o ex-presidente Bolsonaro, ele se coloca ainda no jogo, né? Apesar dele estar inelegível, enfim, está correndo esse processo, pode até ser preso. O senhor vai manter sua candidatura? Vou manter. Qual que é a expectativa do senhor? Eu falo que o pior, o mais difícil eu já fiz, né? Que foi ser reeleito governador de Minas. Eu era um total desconhecido, né? Que nunca tinha participado de política. E o que me fez entrar foi a indignação, o inconformismo com que os políticos fazem no Brasil. E em Minas nós provamos que é possível sim fazer diferente. Hoje eu falo que Minas é como se a gente tivesse tirado o Titanic do fundo do mar e ele estivesse navegando hoje, porque o que o PT fez em Minas Gerais foi algo absurdo. Ele simplesmente sequestrou recursos dos 853 prefeitos, alguns renunciaram, outros adoeceram e até suicidaram lá em Minas Gerais. Um estado que deixou de fazer o repasse do ICMS e do IPVA para os prefeitos. Não pagava 13º, não pagava salário em dia, mandou o nome de 240 mil funcionários públicos para o SPC e Serasa, porque descontou o empréstimo consignado e não pagou os bancos. Então, só aberrações, só crimes contra o Estado. E isso parece que dá energia para a gente, indignação, inconformismo, você vê tanta coisa errada sendo feita para privilegiar uma turminha. Então, eu estou com um partido novo, que é um partido coerente, que eu falo que é um partido que tem parlamentares da mais alta qualidade
e é um partido que tem propostas, não é o partido camaleão que muda de cor de acordo com a situação. Nós temos um caminho a seguir e eu fico muito satisfeito. E é um caminho que vai fazer muito bem para o Brasil a longo prazo. Bom, então pode ser que o senhor participe dessa corrida ao lado de Tarcísio, também Eduardo Leite, enfim, de outros nomes aí da direita, Caiado, Ratinho Júnior, importantes. Como é que seria essa disputa? O que o senhor vê de diferente no senhor? Eu fico, primeiro, muito satisfeito, né, de nós termos tantos nomes. Primeiro, acho que ninguém tirou o Titanic do fundo do mar igual eu já tirei. Acho que nenhum deles pegou um estado tão arrasado e arruinado. E segundo, eu tenho uma experiência grande no setor privado. Durante mais de 30 anos, eu fiquei abrindo lojas em 470 cidades, a grande maioria delas em Minas Gerais, criando mais de 5.000 empregos direto. Venho de uma família que veio para o Brasil para substituir mão de obra escrava, que saiu do nada e que nunca teve favor político de ninguém. Nós vendemos para o seu Zé e para a Dona Maria, entendeu? Nunca fomos vender para o Estado, não. Então, eu sou hoje governador de Minas por indignação, por inconformismo com aquilo que o PT fez. Eu comecei a andar no interior de Minas e a professora não pagava a loja porque não recebia salário, entendeu? E não era só a loja, não. Eu não pagava a costureira, não pagava não sei mais quem. O Estado ficou literalmente de joelhos, Minas Gerais. Eu acho que nenhum outro governador teve, né, essa tarefa gigantesca de resgatar um Estado como nós. E mostramos que somos capazes. Por quê? Porque eram 21 secretarias, nós reduzimos para 14, gente selecionada por empresa de recursos humanos. Eu falo que Minas tem mais de 300.000 funcionários, eu não tenho um parente, não tenho um apadrinhado que eu levei do meu circo. Gente competente para fazer a diferença. Exatamente o contrário do que o PT faz. E o senhor tem crescido nas pesquisas, né? O Datafolha mostrou que no segundo turno, por exemplo, num cenário com o presidente Lula, o presidente teria 46% das intenções de voto e o senhor 36%. A que o senhor acredita esse aumento, né, nas pesquisas, esse crescimento? Eu acho que Minas tem se transformado num estado que é exemplo em muitos quesitos. Vamos pegar o caso de segurança pública. O crime organizado em Minas, eu acho que é o lugar que eles mais têm tido trabalho, Marcela. Não há uma rua, um beco aonde a nossa polícia militar não entre em Minas Gerais. Isso dá uma sensação de segurança muito grande para o mineiro. E 23 milhões de brasileiros vivem hoje em território controlado pelo crime, pagando mais por internet, por gás, por energia elétrica, por água. Isso é um estado paralelo dentro do Brasil e o PT não faz nada. Então o mineiro viu como a vida dele melhorou. 1 milhão de empregos com carteira assinada. 497 bilhões de investimentos privados atraídos. Isso é 90 bilhões de dólares, é mais investimento do que muitos países não conseguem atrair. Nós levamos para um estado. Então o mineiro está vendo nenhum escândalo de corrupção. Um governador que pega o carro e vai no interior do estado ver como é que as estradas estão. Sou o governador que mais esteve presente no interior. Você sabe o que eu escuto de alguns prefeitos às vezes? Primeiro, nunca um governador pôs o pé aqui na minha cidade. Segundo, o último que veio aqui foi o Juscelino Kubitschek. Parece que lá em Minas nós tínhamos um governador que era para ficar no gabinete tomando cafezinho com um bajulador, não para ver o que a vida do mineiro era. Então eu acho que é por causa disso. Mas o senhor também tem se exposto mais nas redes sociais, feito... Temos mostrado esse trabalho, sim. Até um lado mais engraçado até do senhor, se o senhor tem mostrado, né? Feito piadas ácidas, né? Políticas, enfim. Eu sempre fui uma pessoa, vamos dizer, venho do setor privado, mais retraído, mineiro do interior, né? Mas estou tendo de mostrar que a gente tem feito alguma coisa. Ser um mineiro um pouco mais apaulistado, né? Está mostrando mais um pouco aquilo que faz. Exatamente. Mineiro mais ousado. Mais ousado, exatamente.
E essa repercussão o senhor já está sentindo de estar se expondo mais nas redes sociais? Como que você tem recebido esse retorno? Não, percebe, né? É só você sair em público que você vê que você é mais assediado, que você é mais questionado, que você está mais visível, né? Vamos dizer assim. Então é perceptível isso, sim. O senhor acha que precisa ter esse tipo de estratégia em momentos como, bom, num cenário que a gente tem atualmente? Sim, é necessário, porque você, num país como o Brasil, do tamanho do Brasil, você precisa ser um pouco mais conhecido, né? Minas Gerais é só 10% do Brasil, mas nós temos lá muita história boa para contar, não só do estado, mas eu também, modesta à parte, me considero um empreendedor. A empresa está lá funcionando, gerando 5.000 empregos direto, profissionalizada, com balanço auditado, entendeu? E até sendo perseguida pelo governo federal, que já mandou lá Ministério do Trabalho, com viatura, querendo fazer alguma coisa, vamos dizer, para a mídia, mas não encontraram nada não, você entendeu? A gente faz as coisas certinho lá. Já vi que tem retaliação desse nível aí por parte do Ministério do Trabalho. Agora, o senhor falou, né, sobre Minas e expandir para o senhor ser uma figura mais conhecida nacionalmente. Qual que é a estratégia além dessa? Bom, acho que nada melhor do que você ter um histórico bom para mostrar, né? Eu acho que currículo conta muito. Se você vai fazer uma operação cardíaca e o cardiologista já fez 15.000 cirurgias e tem a menor taxa de óbito, eu acho que você vai estar escolhendo esse cirurgião. E lá em Minas nós estamos mostrando que é um estado que cresce acima da média Brasil, é um estado mais seguro. Ah, outra coisa, saiu aí recentemente o avanço da alfabetização. Adivinha qual o estado em primeiro lugar e o que mais avançou? Minas Gerais. E com um detalhe muito importante, um estado em seríssimas dificuldades financeiras ainda e com 853 municípios para administrar e completamente heterogêneo. O sul do estado é muito diferente do norte, do leste, do Triângulo Mineiro, e isso tudo faz com que a nossa gestão seja ainda mais difícil, mas mesmo assim estamos avançando. O senhor acha que o apoio do ex-presidente Bolsonaro é essencial para levar uma eleição? É importante, sem dúvida alguma. Aquele candidato que ele vier falar, eu estou apoiando, estou junto, com certeza já vai ter uma vantagem sobre os outros, sim. E o senhor conversa com ele? O que o senhor já falou com ele? Então, eu estive com ele recentemente, né? Fui contar para ele em primeira mão que o Partido Novo optou pelo meu nome como pré-candidato à presidência e ele compartilha dessa mesma ideia. Quanto mais candidatos à direita tiver, melhor, porque no segundo turno todos estariam caminhando juntos. Agora, o senhor acha que esse episódio envolvendo o tarifaço, de alguma forma, prejudicou a direita e até rachou alguns segmentos da direita? Eu vejo que criou um ruído, um atrito, um certo desgaste, não resta dúvida, dentro da direita, mas eu vejo que com o passar das semanas, dos meses, isso vai ser superado facilmente, porque a proposta da direita é a mesma, é um Estado mais forte, combatendo o crime, é um Estado com menos corrupção, com mais transparência. Então, acho que aquilo que a direita quer é muito semelhante, não há porque está havendo essas rixas. Isso acontece até com marido e mulher. Uhum. E o senhor formaria a chapa com algum outro candidato? Isso vai depender tudo de situação política, partidária. Mas o senhor não ser a cabeça de chapa, estou querendo dizer. Entende? Eu estou muito acostumado a montar time. Foi o que eu fiz a minha vida inteira. Na empresa, eu contratava os diretores, acompanhava no governo, montamos o secretariado. Então, eu estou muito mais acostumado a montar time do que, vamos, propriamente a ser parte do time. Mas tudo na política é possível. Sim. E diante de tantos cenários, né, de tantos nomes da direita para disputar a próxima eleição, a presidência, o senhor acha que isso ajuda ou atrapalha? Ajuda.
Eu falo que se nós tivermos vários candidatos da direita, cada um forte no seu respectivo estado, isso faz com que a votação da direita suba nesses estados. E muito provavelmente boa parte ainda ocorra no segundo turno, mesmo que seja um outro nome, mas haveria uma boa migração. E o senhor acha que Tarcísio deve ser candidato? Ele diz que não, né? Eu aprecio muito, admiro muito o governador Tarcísio, as nossas propostas, acho que o nosso jeito de governar tem semelhança. Ele tem uma reeleição praticamente garantida em São Paulo, é um governador muito bem avaliado, e ele trocar o certo de uma reeleição pelo incerto de uma eleição a presidente é algo que ele tem de colocar muito na balança, o partido dele também, é algo, como eu falo, que só se resolve no último dia, na última hora, que na política é sempre assim, acompanhando os fatos, os acontecimentos. E o senhor, mas se ele fosse, o senhor disputaria contra ele? Certamente, né? Sou amigo dele, como dos outros governadores também, sou, mas eu tenho, vamos dizer, esse compromisso com o meu partido. E alguém da família Bolsonaro? Como é que o senhor vê um nome da família Bolsonaro para disputar a eleição? Bom, o presidente hoje tem 4 filhos, né, que ocupam mandatos. Uhum. Eu, né, vejo que, muito provavelmente, eles devem pleitear a reeleição, que seria uma reeleição tranquila, né, devido todo o histórico deles. E o presidente, na minha opinião, né, teria, né, o lançamento da esposa como uma candidata, né? Que aí ele manteria todos os postos e com a chance de ganhar mais um. Pelo menos é o que parece fazer mais lógica. Sim. Bom, o apoio do Centrão. A gente vê o Centrão ensaiando ora para um lado, ora para o outro. O senhor acha que o apoio do Centrão é muito importante para as eleições do ano que vem? Eu fui eleito em 2018 como um total desconhecido, só com o apoio do meu partido. Na minha opinião, o brasileiro está cansado dos políticos de sempre, que estão aí fazendo o mesmo de sempre, distribuindo favores, não atacando os problemas fundamentais, essenciais do Brasil. É lógico que todo apoio político é bem-vindo. Uhum. Agora, se for para alguém me dar apoio para mim fazer algo de errado, aí eu vou dispensar o apoio. Agora, se for para me dar apoio para mim fazer algo que é bom para o Brasil, aí será muito bem-vindo, como foi na minha reeleição em 2022. Nós caminhamos lá junto com 9 partidos, mas deixamos muito claro, nós estamos aqui para melhorar Minas Gerais, não é para distribuir favor para ninguém, para fazer nada errado. Qual que é a principal bandeira que o senhor deve ter para a sua candidatura? Consertar o Brasil. E para consertar o Brasil não é nenhuma, nem 2, nem 3 ações, são milhares de ações. Mas primeiro eu posso te dizer aqui umas 4, 5 que são as mais importantes. Primeiro, exemplo. Eu acho que a figura de governador, de presidente, tem que ser figura de exemplo. Em Minas Gerais, eu dispensei morar no palácio, fui morar numa casa que eu aluguei, dispensei as 32 empregadas pagas pelo Estado, mordomos, não sei mais o que, maître, governanta que tinha lá, tem uma empregada que eu pago do meu bolso. Então, acho que alguém que preside um país pobre não pode se dar o luxo de ficar fazendo extravagância igual nós temos hoje. Está vivendo no luxo. Eu fui para Tóquio pouco tempo atrás, fiquei lá num apartamento de 10 metros quadrados, banheiro igual de avião. Eu fui para trabalhar. Agora eu ia alugar lá uma suíte presidencial, porque eu sou o governador de Minas, ou sou o presidente do Brasil. Acho que precisa ter respeito e dar exemplo com o dinheiro público. Esse é o primeiro ponto que eu discordo totalmente. Muitas vezes eu ando em voo de carreira aqui no Brasil, o governo tem avião. Mas por que eu não posso, se o horário está conveniente, dá para mim ir e é muito mais barato? Então eu tenho essa visão que eu trago da minha família,
que veio para o Brasil para substituir mão de obra escrava trabalhando na enxada. Nós conseguimos avançar porque a gente sabe economizar. Então essa austeridade é importante. E o segundo ponto extremamente importante é atacar a gastança. Tem o exemplo e tem o lado da gastança. Não é só gastança com o presidente, são os 39 ministérios, são esses projetos questionáveis, né? Gastança em todos os sentidos, as emendas parlamentares que são excessivas, que não são confiáveis, que não têm uma auditoria adequada. Programa social é importante, mas precisa ter uma peneira para ver se realmente não tem fraude, combater a corrupção, o escândalo dos velhinhos do INSS, né? Um governo que não está preocupado, que está até abrindo a porta para a raposa entrar no galinheiro. Uma reforma administrativa fundamental, e eu falo que a gastança, por tabela, Marcela, ela corrige uma série de coisas. Queda na inflação, queda na taxa de juros, e quando a taxa de juros cai, muita coisa é consertada por tabela. Você passa a ter mais investimento privado, as indústrias se modernizam, ficam mais competitivas, a produtividade sobe, você vai consertando uma coisa atrás da outra. E nós temos hoje um governo que gasta e que faz essa taxa ficar nas alturas, impedindo uma série de coisas benéficas para a sociedade. Agora, um ponto também que o senhor sempre cita é a segurança pública, né? Exato. Isso é uma questão aí que o senhor até falou em relação ao seu estado. Agora, tem uma reclamação muito forte ali das categorias polícia militar, civil, em relação à defasagem salarial ou mesmo investimento na infraestrutura, né, das polícias. Qual que é a situação hoje? Hoje, quem entra na carreira militar em Minas Gerais, aliás, das forças de segurança, vamos colocar aí Polícia Civil também, entra hoje com uma remuneração que está bem acima da média Brasil. Não tem exatamente o ranking dos estados, não. Nós passamos a fornecer recentemente um ticket de alimentação que não existia, e isso fez o salário da base crescer até 31%, entendeu? Então, quanto mais alto o salário, menor o crescimento, já que é um valor fixo aí. Mas hoje, a insatisfação, eu posso te dizer que está muito ligado, Marcela, é mais a líderes sindicais, ao pessoal que está sempre procurando mostrar que está fazendo algum trabalho pela classe, mas a base, eu sempre tenho contato, estou sempre no interior, como eu falei, estou sempre próximo, tem visto o esforço do nosso governo, da nossa gestão, e reconhece, e a grande maioria está satisfeito hoje, porque viu que eles tiveram no meu governo, se somar todos os reajustes, um percentual bem acima da inflação. E lembrando que hoje, Minas Gerais é um dos estados mais seguros do Brasil, fruto, inclusive, do trabalho dessa categoria, que se não estivesse satisfeita, não estaria desempenhando bem. Mas você tinha perguntado o que eu faria no Brasil, né? E tem a questão da segurança pública. Um dos principais pontos seria, assim, combater o crime organizado, que tem colocado tentáculo em todos os lugares do Brasil. Se o governo federal não fizer esse combate, daqui a pouco nós somos um narco-estado. E lembrando que quando se combate crime organizado, você reduz em muito homicídios, você melhora muito a qualidade de vida dessa população que vive na área controlada pelo crime e melhora a arrecadação, já que esse crime organizado não paga imposto, é tudo economia informal, etc., e você faz a economia formal avançar. Então, eu falo que assim, você tem de optar, ou você está num círculo vicioso, que é o que eu acho que o Brasil está, só piorando, ou você engata um círculo virtuoso e começa a melhorar, que muito provavelmente é o que nós fizemos lá em Minas. Governador, para a gente encerrar, sei que sua agenda é apertada, eu queria falar um pouquinho sobre a crise recente do IOF entre governo e Congresso. O STF foi acionado, decidiu derrubar a decisão do Congresso de vetar o aumento da alíquota de IOF.
Há um desequilíbrio na avaliação do senhor entre os poderes? Como que poderia ser equilibrado isso? Um desequilíbrio total. Vamos fechar o Congresso então, né? Já que o Supremo pode decidir tudo, você concorda? Né? Pelo que eu estou vendo, o que o Congresso vota não vale nada. Me parece que faltou, né, por parte do Senado, uma coragem de tomar algumas ações mais enérgicas nesses últimos anos aí. Passou a aceitar um pouco, teve de aceitar mais um pouco, teve de tolerar mais um pouco. Estamos aí hoje nessa situação em que o Supremo está se tornando, né, o poder, o judiciário todo poderoso, inclusive invadindo seara de outros poderes. Muito ruim isso para o Brasil. Mas o senhor acha que está nesse nível? Com toda certeza. O caso do IOF é um caso claríssimo. O Congresso vetou o que o presidente Lula fez. E um ministro do Supremo com um voto. Não foi isso, né? Acho que foi. Não foi uma decisão coletiva, não. Não me recordo bem. Não, acho que teve o referendo da decisão coletiva. Bom, mas enfim. Mas foi assim, uma decisão do... mesmo assim, barrou aquilo que foi decidido pelos representantes do povo. É muito grave isso. Muito bem, agradeço demais a participação do senhor, Romeu Zema, governador de Minas Gerais, falando aqui com a gente. Obrigada, governador, e até uma próxima. Eu é que agradeço. Foi um prazer estar aqui com você. Grande abraço. Obrigada também a você que nos acompanhou. Lembrando que todo o nosso conteúdo produzido em vídeo está nas nossas redes sociais, no nosso site, no YouTube e também no nosso novo canal de TV, na Fast TV. Até mais, tchau, tchau.